Oi, meus amores, eu tô gravando esse vídeo para dar boas-vindas a esse nosso retorno. Não é como nós esperávamos, não é presencial ainda. É necessário que a gente se isole mais um pouco, que tem sido bem difícil para todos nós. Nenhum de nós, acredito que não tá vendo a hora, né, de poder estar junto com as pessoas, para que a gente possa se tocar, se ouvir, se ver diretamente. Que a gente possa aprender com tudo isso, que sirva como reflexão, processo de autoconhecimento, que a gente tanto fala em filosofia. E esse primeiro vídeo de retorno é com relação à nossa matéria de filosofia, que é a nossa aula de quinta-feira. E eu quero começar não só com uma reflexão, mas falar que a gente vai fazer uma correção da atividade que ficou da página 21, tá? Do capítulo 5 do livro de filosofia. Vou fazer essa correção com vocês, lembrando que não existe uma única resposta possível, ainda mais em filosofia. Nós temos trabalhado inúmeras possibilidades, por isso que é tão importante manter a nossa leitura em dia, a nossa escrita, porque é isso que vai favorecer o diálogo enquanto sociedade, é isso que vai nos preparar como cidadãos, não só como alunos, tá? Então, aprendemos o tempo todo. O bacana de estarmos juntos, e que infelizmente não é possível nesse momento, são os nossos diálogos. Então, para que a gente possa se ver um pouquinho, a gente vai começar a utilizar a plataforma Microsoft Teams, que dá a possibilidade de nós nos vermos em alguns vídeos, para aqueles que tiverem essa possibilidade, tá? Eu vou continuar mandando videoaulas gravadas, tá? Com o maior carinho para vocês, colocando essa minha carinha aí, ó, que não é muito boa, mas é o que temos para hoje, e enviando para vocês, mas a gente também vai usar essa plataforma, mandando texto, mandando questões, e vamos nos falando. Tem um chat na plataforma, que serve como um WhatsApp, então acaba facilitando um pouquinho a nossa vida, tá bom? Eu acho que, como eu disse pra vocês, queria começar com uma reflexão. O Machado de Assis, que é um escritor que eu gosto muito, ele sempre disse que 2 horizontes fecham a nossa vida. Um horizonte é a saudade do que não pode voltar. E outro horizonte é a esperança dos tempos que hão de chegar. Então, novos tempos chegarão. Nós vamos conseguir superar tudo isso. Por isso precisamos estar firmes. Por isso precisamos ter foco e nos agarrar à esperança. Diversos momentos da história da humanidade foram desastrosos e as pessoas superaram. Deixarão sequelas? Com certeza, como deixaram no passado. Mas nós seremos capazes de, a partir disso que nos aconteceu, fazer uma mudança, não só no mundo exterior, no mundo externo, mas no nosso mundo interno. O que nós temos aprendido com isso? Eu tenho procurado fazer essa pergunta para mim. O que eu, Carol, preciso aprender com tudo isso? Será que eu realmente me conheço? Eu acho que são questões filosóficas que nós podemos nos fazer para que a gente possa encontrar esse caminho de autoconhecimento, tá? Façam isso também. É possível nós nos reinventarmos, fazermos de outro modo. Se o que nós fizemos até agora não deu certo, por que a gente não pode fazer diferente? Existem inúmeros caminhos. Não existe uma receita. Não é como a vida não é uma receita de bolo que você pega pronto. Mas existem inúmeros caminhos e a gente vai aprendendo percorrendo esses caminhos. E estaremos aprendendo juntos, como sempre. Eu aprendo demais com vocês. Demais. E agradeço por isso, tá? Então eu vou fazer primeiro a nossa correção da página 21 do capítulo 5, tá? Abram o livro. Alguns devem ter feito na própria página 21 do livro, outros podem ter feito no caderno, sem problema algum. Só enumerem, coloca certinho qual é a página, qual é o exercício, para vocês não se perderem, tá? Esse exercício, que tem a questão número 1, 2 e 3, que foi no nosso último roteiro, era uma reflexão sobre liberdade. Nós havíamos discutido que existem vários conceitos de liberdade. Alguns filósofos como Spinoza e Jean-Paul Sartre trazem visões diferentes a respeito da liberdade. Liberdade é algo que todo mundo conhece,
mas que ao mesmo tempo nós temos dificuldade de lidar com a liberdade, de entender essa liberdade e de definir o que é liberdade, tá? Quem é que pode realmente definir o que é liberdade? Existem inúmeras interpretações, tá bom? O ser humano é livre para fazer as suas escolhas? De certa forma, sim. Mas somos prisioneiros das consequências das escolhas que fazemos? Somos. Pablo Neruda já dizia isso para nós, que é um poeta chileno pelo qual eu sou apaixonada. E os poetas também são pensadores, tá bom? Na página 21, então, a questão número 1 fala o seguinte, pergunta o seguinte para nós. De que forma a liberdade pode interferir na humanização das condições de existência? De que maneira a liberdade que nós temos de tomar atitude perante alguma situação nos torna mais humanos? Podemos dizer que é isso. Na medida em que nós tomamos uma decisão com base naquilo que acreditamos ou que aprendemos, nós estamos nos tornando mais humanos. Porque as nossas escolhas também podem resultar em alguns erros, não podem? Quantas vezes a gente toma uma atitude e a gente erra? E aí a gente aprende não com o erro, mas com a correção desses erros. Então a liberdade nos torna mais humanos e nos dá condição de tomar as rédeas da nossa vida, tomar o controle da nossa vida, da direção que nós queremos tomar. Existem, portanto, inúmeras respostas. Se vocês quiserem me mandar por escrito ou no dia que a gente entrar no videozinho lerem pra mim, comentarem o que vocês colocaram, fiquem à vontade, tá? Na número 2, eles perguntam o seguinte: a transformação do real depende necessariamente de ações coletivas ou ela pode resultar do somatório de ações individuais? Justifique. Veja, será que a realidade que nos cerca, ela pode ser modificada somente por um grupo de pessoas, por ações coletivas, ou ela pode ser modificada por várias ações individuais de cada um de nós? Não existe uma única resposta. Ambos. Ações individuais sendo somatizadas, sendo somadas, podem resultar na transformação dessa realidade para o bem e para o mal. Vou dar um exemplo, mas existem vários, tá? Se eu, Carol, todos os dias que saio à rua, como agora não, né, gente? Isolamento, estou presa dentro de casa também, só em caso de necessidade. Mas se todos os dias eu sair e jogar o meu lixo na rua, esse somatório de ações vai ter um resultado negativo e um impacto social, ecológico negativo, não vai? Ambiental. Então, não é... pode ser positivo também, porque se eu, Carol, monto um projeto, mesmo que individual, e começo a sair às ruas fazendo campanha para não jogarem no lixo, vídeos, e falo isso na sala de aula, a minha ação individual pode contagiar outras pessoas para o bem. Então, as ações individuais, assim como as ações coletivas, elas podem transformar a realidade que nos cerca. É importante que a gente pense sobre isso, tá? Vocês podem pensar em hipóteses reais, que já tenham acontecido com vocês, ou aquilo que poderia acontecer diante de algumas ações que nós tomamos diariamente, tá? Não sei se ficou meio confuso, qualquer coisa vocês me questionam, tá? É que é muito ruim falar sobre essas coisas e não poder olhar pra carinha de vocês, não ter esse retorno, né, imediato. Na número 3, eles falam assim: as ações humanas podem gerar, por exemplo, efeitos positivos e negativos sobre o meio ambiente. Até acabamos comentando isso na 2, né? Realize uma pesquisa e demonstre resultados de ações positivas e negativas sobre o meio ambiente. A gente fala sobre isso muito. Então, aqueles que fizeram uma pesquisa podem deixar no caderno, porque na volta eu vou passar um visto, tá? Pelo menos para poder olhar quem realmente fez, tá? E quem faz sempre está à frente, porque está aprendendo, tá? A pesquisar, a ler, interpretar e principalmente treinar a nossa escrita, que precisa ser treinada, tá? A gente está muito no mundo tecnológico, ainda mais nesse período agora, tá bom? Nós já falamos sobre essas questões muitas vezes, né, gente? Sobre as ações humanas, o quanto elas refletem no nosso meio ambiente. E
nós temos visto a luta incansável de muitos ativistas ambientais, lutando pelo meio ambiente, enquanto a maioria das pessoas ainda quer investir pensando no dinheiro e não pensa nas consequências, destruindo as florestas. Por exemplo, no Brasil a gente tem, se a gente for pensar na nossa Mata Atlântica, que lá em 1500, quando os primeiros portugueses chegaram aqui, era imensa e belíssima. Hoje nós temos só 7% do que tinha naquela época. 7% só nos restou e estão terminando de acabar com ela. Ou seja, as ações humanas têm sido muito negativas. Em contrapartida, a gente tem um grupo de pessoas que dá a sua vida para lutar pela preservação do meio ambiente. Pesquisem, aqueles que não fizeram têm chance de fazer, e aqueles que fizeram e não pensaram sobre esse outro ponto podem dar uma pesquisada, pode anotar ou não, fica a critério de vocês, essa próxima que eu vou dizer. Porque a questão dos nossos indígenas no Brasil. Nós temos que pesquisar um pouquinho sobre isso, porque o fato de nós não estarmos nos preocupando com uma política que proteja os nossos indígenas também está atrelada à preservação ou não do nosso meio ambiente. Tá? Então pensar nessa relação dos povos nativos com a preservação do meio ambiente, o que tem sido feito ao longo da história do Brasil, não só agora, né? Como é que nós temos agido com relação à população nativa? Há quantos anos nós temos exterminado essas populações, tá? Pesquisem um pouquinho sobre isso, façam uma leitura e depois a gente pode comentar e dialogar sobre isso também, tá? Eu vou fechar esse vídeo de correção do capítulo 5, tá? Já, mas eu quero fazer com vocês a página 22 antes disso, porque aí a gente a gente conclui o capítulo 5 com mais tranquilidade, para que no próximo vídeo eu possa começar o capítulo 6, abrindo a unidade 2, acompanhando o início do segundo bimestre, tá bom? Nessa atividade da página 22, vocês vão ler, e eu indico que vocês escutem a música, porque aqui tá a letra, tá? Da música do Humberto Gessinger, que é do Engenheiros do Havaí, um grupo que eu particularmente amo, acredito que os pais de vocês também, tá? E alguns de vocês podem ter já conhecido. E quem não conheceu, vale muito a pena, tá? Essa música se chama Somos Quem Podemos Ser. Na leitura dessa música, vocês vão perceber que é uma reflexão filosófica muito profunda. E que dela a gente pode ter inúmeras interpretações, tá? Então eu vou fazer com vocês, mas depois vocês vão escutar essa música. Escutem com os pais, se eles tiverem tempo também, respeitando que eles também estão trabalhando, feito doidos, né? Às vezes em casa, às vezes tendo que sair. Então, respeitem esse momento. Se eles puderem ouvir com vocês, ótimo, tá? É um ótimo momento em família para conversar sobre a música, o que cada um entendeu, qual é a visão que a gente tem. Porque quando a gente tem 12 anos, por exemplo, você entende de uma forma. Quando você tem 16, 17, você provavelmente vai enxergar coisas que você não enxergou antes. E aos 30 e pouco, como eu, 40 e pouco, 50 e pouco, a vida muda um pouquinho. E a nossa visão sobre ela também. Então, às vezes, você lê um mesmo livro de novo e você fala, caramba, eu não tinha enxergado isso agora, né? Até agora. É sensacional. Acontece isso com as letras de música também, tá bom? Na questão número 1, depois que vocês lerem a canção, vai falar sobre o quanto a verdade e o conhecimento da realidade pode mudar a nossa vida. E é uma questão muito pessoal, porque pergunta se você já viveu alguma experiência em que saber a verdade mudou a sua vida. É um relato pessoal, então nós não vamos ficar colocando isso a público, mas em que sentido, Carol? O que está querendo pedir isso? Veja, às vezes a gente passa a vida acreditando que o mundo é de um jeito. Porque, de repente, a gente nunca saiu da nossa aldeia, Penápolis, aldeia entre aspas, tá? A gente nunca saiu desse lugar, a gente não saiu da nossa ilha. Então, quando a gente vai para uma cidade maior, você já começa a enxergar coisas diferentes e você fala, nossa, é um pouco diferente da realidade que eu conhecia. Isso não muda um pouquinho a nossa experiência de vida? Existem outras formas da gente explicar isso, tá? Existem coisas mais profundas até. É só uma forma de vocês entenderem, tá? De repente, há pessoas que descobrem depois de anos. Nossa, o meu avô, ele participou da guerra, ele participou da Primeira Guerra Mundial, ele foi um soldado na Primeira Guerra Mundial. Isso muda a nossa visão de mundo. Não muda? Eu acho que muda, né? A gente conhecer um pouquinho da história dos nossos antepassados, a nossa ancestralidade, muda bastante a maneira como a gente enxerga a vida, tá?
Depois, a número 2, vocês vão ver que traz alguns trechos da canção pra gente comentar esses trechos. E na letra A vai falar o seguinte: somos quem podemos ser. Sonhos que podemos ter. Eu vou dar uma alternativa de interpretação. Existem várias, tá? Somos quem podemos ser porque nós somos aquilo que permitiram que nós fôssemos, com o mundo que nos apresentaram, com a cultura que nos ofereceram, com a vida que se fez diante dos nossos olhos, os nossos valores familiares, a escola que frequentamos, os lugares aonde estamos, os amigos com os quais convivemos. Tudo aquilo dialoga com quem nós somos, com a nossa identidade de alguma maneira, tá? Então nós somos quem podemos ser. E às vezes a gente também se cobra demais. Então entender que nós somos sempre e procurar ser o melhor que pudermos para nós e para os outros, eu acho que é uma forma mais amena, mais tranquila de aceitar a vida, tá? Sonhos que podemos ter. Eu vou dar uma interpretação, lembrando que existem várias. Pensando na nossa realidade, eu sempre gostei e a minha mãe sempre me criou muito assim, pé no chão. Então, sempre sabendo qual era a nossa condição financeira, por exemplo. Ah, Carol, mas você está sonhando isso? Eu não posso te oferecer isso, não nesse momento. Se você estudar, batalhar, encontrar o teu caminho, é diferente. Mas hoje, o que eu posso te oferecer é isso. Então, até os nossos sonhos, eles têm que ser possíveis. Penso eu, tá? Vocês podem pensar diferente, tem todo o direito de pensar diferente. Mas eu acho que a gente não pode sonhar com aquilo que de repente está tão distante de mim. Nesse momento, de repente quando você for mais velho, as coisas podem ser diferentes, tá? Às vezes a gente exige demais também dos nossos pais. E nesse momento, eles não podem nos oferecer. Então nos cabe aceitar que de repente nem todos os sonhos que eu tenho hoje aos 12 anos, eles vão poder realizar pra mim. Mas eu estudando, me dedicando lá na frente, eu posso realizar o meu sonho e de repente até o sonho dos meus pais, que eles um dia não puderam realizar. É uma interpretação, existem infinitas, tá bom? Na letra B, é muito bacana, porque traz outro trecho da canção do Engenheiros do Havaí, que fala assim, ó: quem ocupa o trono tem culpa. Ou seja, quem está no poder tem que ser responsável. Seja na direção de uma empresa, de uma escola, seja na presidência da república. Quem ocupa o trono tem culpa. Ou seja, culpa no sentido de se responsabilizar, tá? É nesse sentido. E existem outras formas, tá bom? Da gente interpretar. Quem oculta o crime também, ou seja, se você viu que algo aconteceu e não disse nada, e você se silenciou para não se prejudicar ou para não prejudicar alguém que você conhece, mesmo sabendo que o correto era falar, você também tem culpa. Você também tem responsabilidade. Você se torna cúmplice de algo que era errado. É mais ou menos nesse sentido, tá? Quem duvida da vida também tem culpa. Por quê? Porque a gente precisa procurar manter a nossa esperança, ainda mais em um momento como esse, de pandemia, que tem nos isolado a todos, tá? Então não duvidar da vida, mas buscar a esperança, buscar o último fio de esperança que a gente tenha, mas mantê-la, tá? O passado pode ser um bom refúgio, né? A gente quer fugir às vezes para ele, mas o futuro é o único lugar para onde a gente pode caminhar. E que bom que a gente pode caminhar. As coisas vão melhorar, acreditem. Quem evita a dúvida também tem culpa. É outro trechinho. Por quê? Porque a dúvida, como dizia Platão, é o princípio da sabedoria. Quando a gente aceita tudo sem duvidar, a gente se torna aquela pessoa que não pensa, aquela pessoa que aceita tudo, que acredita em todo mundo, às vezes sendo submissa demais. Não estou dizendo que a gente tem que sair por aí se rebelando, brigando com todo mundo, não. Mas quando chegar uma história até nós, ou a gente ouvir alguma... Opa, vamos buscar a fonte? Vamos ver se isso realmente é real? Então a dúvida, ela é um caminho para a sabedoria. Ela também nos salva muitas vezes, tá? Questionar. Questionar é preciso, tá? Na número 3, fala assim: que conclusões podem ser extraídas da ideia de que quem evita a dúvida não pode ser livre? Eu penso o seguinte, vocês podem chegar a outra conclusão. Mas aquele que procura se enganar e nunca questiona, ele não é verdadeiramente livre. Muitas vezes ele está preso a preconceitos, então ele nunca duvida daquilo que dizem para ele e ele acaba sendo prisioneiro, de alguma maneira. Nesse sentido, aí vocês pensam um pouquinho na resposta, tá? Para você, o que significa liberdade de ser e de agir? Veja bem, eu, Carol, penso
que a liberdade de ser é a liberdade de ser quem eu sou. Sem vergonha de ser quem eu sou. Da casa onde eu moro, da minha condição, da inteligência que eu tenho ou da que eu não tenho, né? Liberdade para agir, porque eu posso... E nesse momento nós estamos muito reclusos, né? A gente está muito sem liberdade. Mas geralmente a gente tem liberdade de agir, de fazer as nossas escolhas. Por exemplo, escolher a minha profissão de acordo com aquilo que eu acredito que seja a minha vocação, que eu vou fazer bem feito porque eu amo aquela atividade. Aquela matéria me deixa feliz, então eu vou fazer aquilo, tá? Porque vai me satisfazer. Pra mim, liberdade de ser e agir é mais ou menos isso. Mas eu quero que vocês pensem, tá? E aí depois, na hora do videozinho lá, a gente comenta também, tá? Eu vou encerrar então esse videozinho do capítulo 5 pra gravar o próximo e a gente falar do início do capítulo 6, dando a abertura à unidade 2. Tá bom, meus amores? Um beijo pra todo mundo, tô morrendo de saudade de vocês. Muita, muita, muita.